sentimento, irmão, dessa palavra, dessa semana, que eu quero compartilhar com os irmãos. Na verdade é um encorajamento, né? Todo decorrer dessa semana do nosso alimento diário, nós viemos falar de depender do Senhor e pregar o Evangelho. Então é sobre esses dois pontos que eu vou destacar aqui hoje. Amém? Depender do Senhor, exercitar o Espírito e pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho está englobado a depender do Senhor e exercitar o Espírito. Senão nós não avançamos. Amém? Então, o título da mensagem é correr para alcançar o prêmio. Correr para alcançar o prêmio. Então quer dizer que tem um prêmio, né? O nosso chamamento, quando o Senhor nos salvou, Ele fez totalmente isso de graça. Pela fé nós recebemos a salvação. E agora nós precisamos executar uma obra. Mas essa obra precisa de vida. Então o exercício do nosso espírito, o exercício da fé, vai nos fazer a ser vencedor. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 9, 24, 27. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 24 ao 27. Senhor Jesus. Amém? Podemos ler? Não sabeis vós o que escorre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, não sem meta, assim luto, não como desferido golpe ao ar, mas esmurro o meu corpo e a reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo desqualificado. Ó Senhor Jesus. Então aqui no versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Assim corro também. Então na nossa salvação pela fé, que o Senhor um dia cumpriu por nós, nós começamos a nossa carreira. É uma corrida. Entramos nessa corrida e agora precisamos acelerar esse processo, avançar. Aqui fala de domínio, dominar de si próprio, que fala também de, Senhor Jesus, de correr não sem meta. O Evangelho, ele precisa estar no nosso espírito, no nosso coração, como meta. Esse encargo é um encargo que vem diretamente do coração de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo agora. O desejo de Deus hoje é pregar o Evangelho. Então, para isso, nós fomos salvos, chamados e estamos hoje vivendo a vida da igreja com essa meta, pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Senhor Jesus. Então também vamos ler agora Mateus 28. Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele que nos chamou, ele tem toda a autoridade, no céu e na terra. Foi esse que nos enviou, foi esse que nos chamou. Ele tem toda a autoridade. E essa autoridade, segundo Atos 1:8, foi dada a nós. Então nós temos esse poder por meio do Espírito. Então o Senhor, ele tem autoridade. Quando fala da autoridade, fala de um governo, né?
Então nós não precisamos temer em pregar o Evangelho para ninguém, porque Ele é autoridade, tanto no céu como na terra. E aí, ide. Ele mandou. Ele não perguntou se você queria ser voluntário, não. Ele deu uma ordem para pregar o Evangelho. Isso cabe a todos os filhos de Deus. Não está reservado para alguns. Então, é uma obra que precisa da continuidade que o Senhor deu. Então ele disse, ide, portanto, fazei discípulos. Então esse é o encargo hoje forte que nós estamos vendo nos últimos 6 meses ou 1 ano, sobre a questão de pregar o Evangelho. Nunca ouvi tanto na vida da igreja, nos 17 anos que eu estou reunindo, falar tanto em pregação do Evangelho, igual eu estou vendo agora. Tá? Você abre lá alguns vídeos, algumas mensagens dos irmãos, em todos os lugares que os irmãos estão dando conferência, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Então a gente está entendendo que o encargo está vindo diretamente do coração de Deus, e Deus está usando o seu apóstolo. E nós precisamos agarrar isso, agarrar com firmeza. Pregar o Evangelho agora é o nosso encargo. Nós viemos aqui batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos para Ele. Nós fazemos discípulos, as pessoas precisam ser salvas, e nós precisamos revelar para elas a visão da igreja por meio da palavra, e trazer elas e ensiná-las a guardar. Nós temos aprendido isso, a guardar as palavras, nós temos recebido. Nós invocamos o nome do Senhor, e a palavra está sendo guardada em nosso espírito. Então nós precisamos ensinar isso. Então que foi uma ordem. Aí nós vimos essa semana que a pregação do Evangelho, ela é simples e dinâmica. Não é mais aquela coisa que a gente via no passado, vamos pregar o Evangelho, como é que eu vou falar? Não existe isso mais. O Senhor já deu uma volta grande e mostrou toda a simplicidade. Então nós vimos aqui, o objetivo é encorajar os irmãos a dependerem do Senhor e a pregar o Evangelho. O que é depender do Senhor, irmão? Depender do Senhor é deixar o Senhor nos encabeçar. Nós temos aprendido isso, trabalhar em coordenação, em equipes na rua, dando a direção de Deus, e todos submetemos a isso. Então nós andamos bem coordenados, sabendo que no nosso meio tem alguém que vai exercer autoridade sobre nós. E nós precisamos o quê? Ser simples e submisso, para que o Espírito avance. Na pregação do Evangelho na rua, mano, não é eu que vou convencer o irmão, a pessoa a ser salva. É o Espírito que convence a pessoa. Então nós precisamos estar acessível no Espírito, para que Deus nos use nessa hora. É tão rápido e dinâmica a oração, mas é o que Deus precisa para ganhar as pessoas. Então a simplicidade na pregação do Evangelho na rua, na oração com as pessoas, faz muita diferença. Lá em Brasília, na sexta-feira, nós fomos trabalhar no bairro mais rico de Brasília. Só gente que tem dinheiro. Aí, contatei uma missionária, ela falou assim, eu falei, eu posso orar por você agora? Antes dela me cortar, eu falei, agora. Ela falou assim, pode, você vai orar para a pastora tal, da igreja tal. Então tá bom. Mas só que você vai me vender livro. Porque alguém tinha contatado ela não quis por causa dos livros. Eu falei assim, você pode escolher, o que você quer que eu faça primeiro? Você quer que eu venda o livro primeiro, ou você quer que eu ore primeiro? Então, irmão, é a direção que veio do Espírito. E ela tomou um choque. Ela falou assim, não, pode orar. Essa palavra que você falou comigo me desarmou tudo que eu estava aqui persuadindo na minha mente. Eu falei, fui claro com ela. Eu posso fazer o que primeiro? O que você quer que eu faça primeiro? Porque eu vou te apresentar o livro. Eu vou orar por você, mas vou te falar da literatura. Aí ela falou assim, não, ora primeiro. Aí eu orei pelo ministério dela e tal, rapidinho. Aí quando ela viu o livro, Importa-vos Nascer de Novo, ela olhou o livro, para lá e para cá, comprou 3 kits de livro e perguntou, quantos livros desse aqui você tem? Eu falei assim, aqui na mão tem 5, mas lá no carro tem mais uns 20. Ela falou, preciso de 15 agora. Então eu tive que desmontar todos os kits e tirar os 15 livros. Importa-vos Nascer de Novo. Aí a curiosidade veio, por que, irmão, que só quer só esse livro? Não, porque eu estou cuidando de tantas famílias, de 8 famílias, e esse livro eu sei que vai fazer a diferença. Então, irmão, foi simples e objetivo. Talvez se eu tivesse recuado no que ela falou comigo em vender livro, eu não tinha alcançado o coração dela. Então a gente vê a simplicidade quando você contata a pessoa. A simplicidade no nosso falar. E quando nós falamos, a autoridade vai. As pessoas, elas tomam um choque. Então a gente vê uma questão de ser dinâmico. Não é no muito falar, não é no muito você orar. É no muito você tocar, deixar o Espírito te usar.
Porque quem vai convencer as pessoas é o Espírito, não é nós. Então a gente viu isso. Então nós precisamos depender do Senhor. Não podemos sair para a rua na dinâmica sem orar, sem consagrar, sem confessar. Qualquer coisinha que tiver entre nós e Deus vai ser a barreira, não vai fluir, não vai haver oração, não vai sair a literatura. Então, sentar antes, 20 minutos, orar, colocar em prática tudo, arrepender, pedir perdão ao Senhor pela natureza que temos ainda. Então, isso é que faz a diferença, deixar o Senhor nos usar. Então, a gente vive essa simplicidade. Então, aqui o Senhor falou, ide. O Senhor chamou aquela equipe de discípulos, estava meio limitado, né? Era um limite de discípulos só que ele enviou, mas hoje está aberto para todos nós. Amém. E nós precisamos avançar. Então nós precisamos o quê? Ser simples, depender do Senhor, exercitar o Espírito e pregar o Evangelho. Amém. Abrir a boca. Ó Senhor Jesus. Então nós não precisamos temer. Por quê? O que está conosco em todos os lugares, até os confins da terra. Ele disse aqui, que estará comigo até os confins da terra. Para que eu vou temer em pregar o Evangelho, em contatar as pessoas, se aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra está comigo? Ele que está me enviando. Então eu estou sob o cuidado dele. Eu não preciso temer. Eu preciso avançar. Então, quanto mais pregarmos o Evangelho, irmão, mais testificar que Deus estará conosco. Deus está com aqueles que pregam o Evangelho. Deus está com aqueles que estão levando as boas novas pessoas. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, a maneira de sentir Deus na nossa presença é pregar o Evangelho. Quando você dispõe a pregar o Evangelho, Deus está com você. Aqui ele falou, estarei contigo até os confins da terra. Então, nós vimos um princípio essa semana. Jonas não temeu o Senhor quando o Senhor enviou ele. Vamos ler lá, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3. Senhor Jesus. Jonas 1, de 1 a 3. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Podemos ler? Jonas 1, de 1 a 3. Tá bem. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarse, para longe da presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, aquele que tem toda autoridade no céu e na terra, te envia. Você vai fugir para onde? Correr para onde? Então a gente viu esse princípio aqui, irmão. Ele não temeu a Deus, ele não confiou, porque ele fugiu. A palavra fugir dele foi sentido que ele não creu no que Deus falou. Então, quando a palavra vem a mim e eu não creio naquela palavra, a tendência minha é fugir. Nós estamos ouvindo hoje sobre sair e pregar o Evangelho, está vindo lá do alto. Então, precisa temer isso. Espera aí, quem está falando? Eu? É aquele que tem toda a autoridade que está enviando. Amém. Mas então aqui ele fugiu. A princípio parece que ele ia fazer, né? Dispõe-te e vai para a cidade de Nínive, clama contra, porque ele fala, Jonas, filho de Amitai, dizendo, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir. Ele não ouviu Deus, ele não quis obedecer a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então qual é o princípio que nós vemos aqui? Nós não podemos ser igual Jonas. Aquele que está nos chamando, aquele que está nos enviando, tem toda a autoridade. Autoridade sobre a terra, sobre o céu, e é ele que envia. Então não posso temer. Isso, essa palavra temer e fugir é desobedecer. Foi uma ordem que Deus deu. É igual aqui em Mateus 28, o Senhor falou, ide. Já deu a ordem para ir. Agora preciso considerar o que o Senhor está falando. Ide. Isso vai encobrir toda a nossa obra. O Senhor está mandando-nos ir. Então aqui nós vimos que não podemos ser como Jonas, ao receber sua comissão de pregar o Evangelho, temeu ao Senhor e fugiu da sua presença. Senhor Jesus. Ele teve medo. Aqui no versículo
11, 12, do mesmo capítulo, está assim: disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo 11 e 12. Qual o princípio que a gente viu aqui? Que mesmo ele desobedecendo a Deus, ele não temeu o que Deus falou, ele fugiu. Ele tinha duas características, irmão. Ele foi honesto, na hora que ele foi julgado pelos pessoal que estavam no barco, ele foi honesto. Ele falou: não, isso tudo aí é por causa que eu estou aqui. E a outra palavra que eu toquei aqui é que ele foi honesto e verdadeiro. Ele não se ocultou. Então, Deus é que proveu isso lá. Deus não desiste daquilo que Ele quer fazer. Ou seja, Deus não é intencional, Ele trabalha por propósito, né? Então aqui, Ele foi honesto e verdadeiro quando Ele foi, as pessoas dialogaram com Ele. No versículo 12 aqui, né? Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar. Ele trouxe toda a sua culpa para si. Ou seja, Deus deve ter compungido o espírito dele naquela hora, né? Então nós vemos aqui, ser honesto. Por isso, quando Jonas orou, arrependendo, Deus ouviu. Ele trouxe à tona tudo aquilo que estava acontecendo por causa da desobediência dele. Então ele temeu nessa hora. Eu creio que nessa hora a luz brilhou nele, quando as pessoas começou a saber quem era ele, né? Vamos ler lá no Senhor Jesus. Jonas 3, 4 e 5. Aqui nós vimos que ele arrependeu e Deus ouviu sua oração, e o resultado foi que ele pregou o evangelho aos ninivitas. E os ninivitas creram no Senhor. Então, à medida que ele contornou a sua situação, quando ele viu que Deus mesmo estava usando até aquela situação para enviar ele arrependeu, e Deus ouviu sua oração, né? 3, 4 e 5. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aqui o Senhor trouxe à tona tudo aquilo que ele tinha que fazer. O Senhor colocou ele à prova ali, quando ele foi lançado ao mar. Então nós vimos aqui, o Senhor está conosco todos os dias, ainda se tivermos medo, vamos manter a nossa honestidade, orar e dever agir corretamente, e que Ele ouvirá a nossa clamação. Ou então, ele tinha um encargo, uma comissão, e Deus não abriu mão. Deus enviou ele para Nínive. Ele não tinha que desviar sua rota. Então isso mostra que ele não dependeu do Senhor quando ele ouviu, ele não temeu o Senhor, e ele mudou totalmente a situação. Mas Deus é Deus. Ó Senhor Jesus. Então, mano, devemos utilizar todos os meios. Então, Deus queria que ele fosse ali. Esse era o encargo que Deus. Qual é o nosso encargo hoje? Pregar o Evangelho em toda a terra, até os confins da terra. É o encargo que Deus está dando para nós. Graças ao Senhor por isso que nós fomos chamados, separados e escolhidos para servir a Deus. Isso para nós tem que ser de motivo de alegria. Outrora não podíamos servir a Deus. Outrora nem invocar o nome de Deus podia fazermos. Hoje nós invocamos o Senhor e ainda fomos comissionados a servi-lo, a gastar o nosso tempo com Ele. Então eu tenho falado claramente entre nós, comportores, quando nós saímos, que não vai fazer mais sentido a nossa vida se não for servir o Senhor. Para isso que o Senhor nos chamou. Então quando eu lembro do meu passado, onde eu estava e hoje onde eu estou, é motivo de alegria para me servir ao Senhor. Então, irmão, nós precisamos temer o que o Senhor fala conosco. Então nós precisamos obedecer o que o Senhor está falando. O Senhor está falando conosco aqui de pregar o Evangelho, esse é o encargo. Ó Senhor Jesus. E hoje, irmão, para nós pregar o Evangelho, nós usamos todos os métodos. Não as nossas técnicas, né? Mas os métodos que o Espírito hoje nos revela. O Senhor tem revelado muito materiais, muita ação para nós pregar o Evangelho, com intrepidez, para que as pessoas sejam salvas, né? Então devemos utilizar todos os métodos que Deus nos deu
para pregar o Evangelho. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 9. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9. Ó Senhor Jesus. O versículo 16 até o 19, tá bom? 9, 16 até o 19. Amém. Podemos ler? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Esse primeiro versículo já me chamou a atenção. Isso não depende de mim. Isso não depende de nós. Depende de Deus. Então, se você hoje... Oi? 9, versículo 16 até o 19. Então, o primeiro versículo, irmão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não, irmão, perdão. Eu estou em Romanos. É 1 Coríntios, capítulo 9. Achei aqui. 16. Perdão, irmão. Amém. Versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então Paulo aqui, ele já tinha clareza, que o Evangelho, pregar o Evangelho era um encargo, que foi comissionado a ele, e ele falou, ai de mim, se eu não cooperar com aquele que me chamou. Ai de mim, se eu não avançar com esse Evangelho. Então Paulo já começou a ficar meio... Aí o versículo 17, se o faço de livre vontade, tenho galardão. Amém? Mas, se constrangido, é então a responsabilidade desse penseiro que me está confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo que ele fala de algumas situações. Primeiro, esse ponto aqui é muito rico. Ele fala que era livre, mas, nesse caso, qual é o meu galardão? É que o evangelizando propõe de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele se fez escravo. Paulo se doou totalmente como escravo em prol desse Evangelho. E é isso que precisa queimar em nosso espírito hoje, se doar. Se doar com amor para a pregação do Evangelho. Continuando o versículo 20, com o versículo, Senhor Jesus, 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então Paulo usava a situação no momento. Fraco, ele se usava com fraco. Mas o coração dele é que as pessoas sejam salvas. Então ele usou toda a situação que foi mostrada para ele na pregação do Evangelho. Ele de livre ele se fez escravo, de forte ele se fez fraco. Então ele foi usando essa situação. Mas o encargo dele é que as pessoas seriam salvas. Então ele foi usando esses métodos. Mas qual que é o nosso método hoje? Senhor Jesus. Hoje, irmão, nós estamos na propagação do Evangelho em toda a terra. É como diz no início aqui. Todo o Brasil lá fora está envolvido com essa questão da pregação do Evangelho na rua. Igrejas estão saindo, irmãs estão fazendo grupo, jovens estão saindo. Então esse é o método que o Senhor está usando hoje. E nós precisamos engajar nisso, se comprometer com isso. Então nós temos hoje a saída coletiva para pregar o Evangelho. Isso para nós tem que ser um motivo de alegria quando faz aquele chamamento na igreja para nós pregar o Evangelho. Nós precisamos que envolver, porque hoje tudo está acontecendo em prol disso, da pregação do Evangelho. Nós temos que estar sem outras portas, porque o Evangelho do Reino está avançando a passo largo. Talvez com nossos olhos já não estão vendo, mas o negócio está avançando. Pelo se vocês estão espírito, você vai ver que o Senhor está avançando em toda a terra. Então, temos hoje a saída coletiva. Nós precisamos aproveitar isso, né? Nós temos aquela saída todo terceiro domingo, né? Então, quando esse chamamento vier, irmão, apresenta o corpo. Esse dia, separa ele.
Nós ficamos só 2h30, não é muito pesado. Mas se sair em massa, o Senhor faz muita coisa nesse dia com 2 horas. Então nós precisamos o quê? Engajar nisso. Nós temos também, irmão, sair também via GFCM. Nós fazíamos isso no passado, no São Miguel. Reunir um dia por semana a GFCM e sair batendo de porta em porta. E nisso a gente viu que muitas casas abriu. Ó Senhor Jesus. Então esses são os métodos que nós estamos usando. Bater de porta em porta, marcar estudo bíblico. Nessa época, quando nós saíamos mais no sábado, né? Nós batíamos nas portas, as casas abriam. E nós ia dar estudo bíblico, vamos ter muitos estudos bíblicos aí. Isso precisa queimar de novo no nosso GF mesmo, não fazer isso de novo. Porque nós temos que aproveitar tudo o que o Senhor está nos dando. O Senhor já nos deu, salvou, nos chamou, separou e tem tempo. Nós temos tempo. Se nós falar que não temos tempo, nós precisamos arrepender. O Senhor dá-nos tempo. 1 hora por dia, mas nós podemos fazer isso. Então nós temos também, nós podemos orar pelas pessoas na rua, fazendo a comportagem dinâmica, apresentando os livros. Isso já está ocorrendo em todo o Brasil, né? Sair equipes. Mas as pessoas, os irmãos que quiserem participar, está aberto. Não é que essas equipes estão fechadas. Nós podemos sair. Os irmãos podem apresentar e sair conosco, né? Para a gente avançar a passo largo. Então, podemos também, irmãos, presentear com Jave e ler com toda a família. Você pode presentear um Jave com a família que você quer que seja salvo. Primeiramente, você precisa fazer o quê? Orar pela sua família. Se eu quero que aquela família seja salva, e coloca na pauta de oração. E oferta o Jave. E você tira um tempo para ir lá também, ler. A experiência minha de salvação foi assim. Alguém ia lá em casa ler comigo o livro. Porque se ele não fosse, eu não tinha ganhado o encargo de literatura. Ele gastava tempo todo sábado e ia lá em casa ler comigo o livro. Ó Senhor Jesus. Podemos também pregar o Evangelho, convidando as pessoas para vir à nossa reunião da igreja. Nós temos essa reunião informal na sexta-feira, né? Nós podemos trazer convidado. O nosso coração é que as pessoas venham. Nós estamos falando de aumentar 20%, nós já estamos no mês de outubro. Só falta novembro e dezembro para acabar o ano. E nós queremos aumentar 20%. Mas o Senhor pode fazer isso ainda. Eu creio que o Senhor pode avançar e trazer essas famílias. Então, basta nos engajar nisso. Então, essas pessoas podem vir para a reunião da igreja. Ou mais, os jovens. Pode convidar jovens para a reunião de jovens. O jovem que trabalha com você, o jovem que estuda com você. O nosso objetivo é esse, é trazer as pessoas para o nosso meio. As irmãs que tem esse ciclo de oração, pode convidar irmãs também para aqui, pessoas que não são salvas ainda, para orar. Então está tudo voltado, irmão, para esse ciclo da pregação do Evangelho. O Senhor está abraçando tudo isso e dando para nós. Nosso ministério hoje é o quê? É salvar as pessoas por meio da pregação do Evangelho. Esse é o trabalho que Deus do Senhor nos confiou. Mas para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos depender do Senhor. Não é simplesmente nós sair fazendo, né? Vamos orar, depender do Espírito, depender do Senhor, para que o Senhor haja e faça isso. Então é essencial nisso tudo, e dependemos do Senhor, não podemos confiar em nossos métodos, temos que exercitar nosso Espírito. O Senhor já deu as ferramentas todas e nos deu o Espírito. Agora precisamos exercitar o Espírito e orar, porque o coração de Deus é isso. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículos 19 e 20. Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos pegar no 18, vamos orar do 18. Amém? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir a minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então esse aqui é o caminho, orar, de súplica, orar em todo o tempo, no Espírito, orando pelas pessoas que você quer que seja salvo. E levando essa palavra para Ele. Nós temos visto que nós somos o quê? Despenseiros de Deus. Nós somos despenseiros. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmão,
aproveitar esse momento que nós estamos tendo hoje, a propagação do Evangelho. Na mensagem da semana foi dado o testemunho de Sumaré, né? Não sei quem deu aqui a palavra, se foi o Wes, foi o Pedro. Mas de 30 irmãos para 600, eu fiquei impressionado com aquilo. Ou seja, então eles gastaram tempo. Então eles envolveram com isso. De 30 irmãos para 600 irmãos, Sumaré chegou a ter. Então houve um engajamento deles, um comprometimento com o Evangelho, e eles saíram para cuidar. Ele falava que saía todos os dias, à tarde ou à noite, para cuidar de família. Então esse também tem que ser o nosso coração. Então nós precisamos o quê? Exercitar o nosso espírito, irmão. Ser submisso à palavra do Senhor que tem falado a nós, e ser simples nessa dinâmica do Evangelho. Se nós ficarmos superficial com a nossa mente, nós vamos parar. Então o caminho aqui é exercitar o espírito e ser simples, e deixar o Deus usar. Então, para isso, irmão, precisamos ser como um atleta. Aí nós precisamos restringir. Para que isso aconteça, alguns pontos nós vamos ver aqui. Precisamos ter ser como um atleta que tem clareza de sua missão, manter o foco e ter disciplina. Então nós temos um foco hoje, pregação do Evangelho. Mas para isso nós precisamos nos disciplinar. Alguns princípios nós precisamos ver. 1 Coríntios 9, 24, 27... 1 Coríntios capítulo 9, Senhor Jesus, nós já lemos no início, né? 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, como não desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e a reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, aqui esse versículo 27, Paulo fala, mas eu esmurro o meu corpo. Ou seja, a nossa salvação, irmão, ela é para consagração. Você agora foi separado e precisa estar no altar. Deus quer nos usar. E no altar é o lugar que Deus nos faz cair a cinza. É que Deus trabalha em nós. Esmurrar o corpo está relacionado a gastar tempo em oração, gastar tempo em ler a Bíblia, gastar tempo em orar e ler. Amém. Isso, irmão, precisa ser feito no nosso viver. Amém. Se nós fizermos isso, a consagrar o Senhor, porque a salvação é para isso. Se nós nos consagrar ao Senhor, Deus vai nos usar ricamente aí na rua. Mas para isso nós precisamos ter íntimo do Senhor. Precisa ter intimidade. Paulo fala que esmurrava o corpo. Eu creio que esmurrar o corpo é você ficar 30, 40 minutos, 1 hora enjoelhado, orando. Isso é esmurrar o corpo, reduzir-se a pó. E no versículo 25, 26, assim corro também eu não sem meta. Também tem que ter meta. É igual a nossa propagação do Evangelho por meio dessa comportagem dinâmica. Nós saímos com um objetivo. Falamos com Deus, nós vamos com isso aqui. E lá em Brasília, Deus cumpriu tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Porque nós parávamos para orar, nós parávamos para orar e ler a palavra, e Deus fazendo essa obra. Os irmãos falaram assim, eu vou levar 100 kits, e 100 kits vai ficar lá. Eu falei, então eu também vou levar 100. Então todo mundo leva 100. Aí nós falamos 25 todos os dias. Tinha dia que nós vendíamos 30, 32, 33. Na sexta-feira já não tinha mais livro para trabalhar lá. Nós começamos a trabalhar na terça, quarta, quinta e sexta. Então foi a questão da consagração entre as equipes lá que Deus fez isso. Então nós tínhamos tempo para orar e ler o e-mail diário. Nós não saímos de qualquer maneira. Nós levantávamos na madrugada para orar, porque nós estávamos em prol da propagação do Evangelho. Se nós não nos dedicássemos a isso, Deus não ia avançar. Então aqui, essa questão de esmurrar o corpo é esse tempo de consagração que você precisa ter. Não queira eu sair para propagar para o Evangelho, para comportagem dinâmica, irmão, sem orar, sem ler. Não queira eu fazer isso. Deus não vai agir. Deus não vai estar comigo. Isso é certo. Nós temos experienciado isso aí no dia a dia. Então isso requer. E essa questão da comportagem me trouxe mais restringimento de orar.
Graças ao Senhor que a dona Jane todo dia me chama 6h30, 7 horas para ler a minha diária. E orar comigo. Então isso já virou um ciclo lá em casa. Até uns tempos atrás eu dormia até mais tarde, mas agora não. Agora a gente levanta, a gente lê a minha diária, a gente ora pelos meninos, a gente sai para a comportagem. Aí Deus nos honra. Deus nos honra. Então eu creio que essa questão de restringir, ser disciplinado nisso, porque a obra de quem? A obra de Deus. E quem faz essa obra é o Espírito. E se eu não me consagrar, o Espírito não vai agir. Eu vou usar o meu natural. Eu vou tentar convencer as pessoas em mim mesmo. Eu posso até conseguir, mas esse não é o foco de Deus. É o Espírito que precisa convencer as pessoas. Senhor Jesus. Então aqui nós vimos, irmão, precisamos ter sempre como esse atleta. Os enviados pelo Senhor também precisa ser experimentado na disciplina e no domínio próprio. Nós precisamos ser experimentados para nós aprender a dominar a nós mesmos. Então nós vamos ver que precisa controlar a sua liberdade com o objetivo de salvar as pessoas. Se nós não usar o Espírito, nós vamos ter totalmente liberdade aí. Senhor Jesus. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ó Senhor Jesus. No capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 9. Amém? Vamos ler. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Esse é o primeiro ponto que eu quero tocar. Eu não posso sair de qualquer maneira. Liberdade. A pregação do Evangelho requer isso. Você vai levar as pessoas a tocar em Deus. E Deus vai usar o seu Espírito. Então você tem que restringir essa liberdade. Você tem que sair com esse foco, com essa meta. A liberdade entre nós, ou qualquer coisa que façamos na rua, pode barrar ao poder do Espírito Santo salvar as pessoas. Então aqui mostra muito claro. Senhor Jesus, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Então nós temos que sair cingido do Espírito Santo, e quando nós contatar as pessoas, o Senhor salvar essas pessoas. O versículo 1 10, 23. Capítulo 10, versículo 23. Amém? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Esse é um outro ponto também. Todas as coisas. Nós estamos na rua onde vimos tantas coisas, mas nem todas as coisas que estão ao nosso redor vai cooperar com esse encargo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 10, 23. Senhor Jesus. Cadê o versículo? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, um outro princípio que eu também preciso me dominar é essa questão. As coisas lícitas que estão ao nosso derredor. O nosso foco é uma coisa. Não pode misturar com essa questão que são todas lícitas. E eu devo tomar isso. Eu preciso restringir isso aqui. Porque eu preciso de coisas que edificam. Ó Senhor Jesus. E o versículo, Senhor Jesus, do mesmo capítulo 10, versículo 32 e o 33. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muito para que sejam salvos. Então esse é o nosso coração. Para sair para a rua, precisamos disciplinar nessas coisas. Para que o Senhor use o nosso espírito e nós consigamos alcançar as pessoas. Nós estamos saindo para levar luz para as pessoas. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós vimos que se nós nos restringimos para o poder de Deus operar nas pessoas e salvá-la. Então por isso nós temos essa disciplina. Nós vamos restringir de nós mesmos e para que o Senhor use o nosso espírito como poder para que as pessoas sejam salvas. Esse é o nosso foco na rua. Que Deus, por meio de uma pequena oração de 10 segundos, toque no sentimento das pessoas, no espírito delas, e elas sejam salvas pelo Senhor. Senhor Jesus. Os enviados do Senhor, aqueles que são enviados para pregar o Evangelho, precisam também tratar com o pecado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
e olhar somente para Cristo. Qualquer coisinha que tiver entre eu e Deus pode barrar essa pregação do Evangelho. Então, minha primeira oração pela manhã, a primeira comunhão com o Senhor é para o arrependimento. Não por coisas que eu faço, não por coisas que eu vou cometer, mas sim porque eu sou, a natureza que nós temos. Somos pecadores por natureza, então isso precisa ser tratado. Eu preciso sair de manhã e falar com o Senhor que eu sou um fraco, que eu preciso da glória dele do decorrer de todos os dias e que ele precisa me usar, para ele não lembrar da minha situação do passado. Então eu preciso confessar ao Senhor, falar para ele quem eu sou, que eu vou ser instrumento de uso do Senhor na rua. Mas se eu não confessar a ele quem eu sou de fato, de verdade, o Senhor não vai agir, o Espírito não vai agir em mim. Então nós precisamos tratar com isso, com nós mesmos, nós e Deus. Se Deus fizer abrir um leque assim, Ele vai ver tantas coisas que nós temos contra Ele, na nossa natureza, na nossa vida natural. Então a primeira comunhão minha, foi eu falo irmão, é para o arrependimento. Essa é a minha comunhão. Para que o Senhor me perdoe pelo que eu sou, pelo que ainda há em mim, pela natureza que eu fui herdei. Eu tenho a vida de Deus, mas também o pecado está na cara. Então eu preciso arrepender disso, tratar com isso. Então, precisamos o quê? Olhar firmemente para o Senhor. Amém. Você sai de casa, trata com a situação, confia no Senhor, e o decorrer do dia, irmão, fita seus olhos no Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, que mostra que, tenazmente, que nós precisamos desembaraçar-nos de todo o peso do pecado. Todo o peso. Isso é uma barreira no avanço do Evangelho. Na rua, irmão, nós estamos olhando, nós estamos falando e nós estamos ouvindo. Então, nesses 3 itens, nós podemos pecar. E isso pode ser uma porta para fechar a barreira para o Evangelho avançar. Então aqui nós precisamos o quê? Senhor Jesus, desembaraçar disso. A maneira de desembaraçar disso é pedir, confessar ao Senhor. Ele está orando. Nós vamos desembaraçando essa situação do peso do pecado. Porque o Senhor nos chamou para esse encargo. Ele chamou para nós pregar o Evangelho. Nós sabemos que Ele não lembra do nosso passado. Ele falou que esqueceu tudo isso. Mas nós lembramos. Então, nós temos temor do Senhor sobre essa questão. Nós precisamos o quê? Então, todo momento, irmão, todo momento tem que estar orando o Senhor, arrependendo, invocando o Senhor, para que o Senhor nos use. O Senhor quer nos usar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, no campo, nada pode nos prender. O nosso foco é levar as pessoas a confessar o Senhor. Então, quando eu confesso o Senhor e me arrependo, pelo Espírito de Deus, eu tenho como levar as pessoas também a confessar o Senhor. Então, precisa ser um canal aberto para que o Senhor me use. Ó Senhor Jesus. Então, temos aqui a conclusão, irmão. Temos muitos métodos para pregar o Evangelho. Assim, todos nós podemos ser fiéis ao que o Senhor nos comissionou. Mas, para isso, devemos confiar somente no Senhor. Precisamos exercitar o Espírito. Assim, estaremos perto de ser vencedor. O objetivo dessa obra da propagação do Evangelho é que nós seja o quê? Galardoado. O Senhor vai nos dar galardão. Então, esse é o coração de Deus. Ele reservou um galardão para nós. Agora, nós precisamos correr essa carreira. Já foi proposta para nós essa carreira, nós entramos nela e nós precisamos agora chegar até o fim. Nós precisamos chegar naquele último dia e falar igual Paulo falou: combati o bom combate. Guardei a fé. Venceu tudo. Ele falou que foi um vencedor, deixou bem claro para nós. Mas falou também
aqueles que amam a vinda do Senhor também precisam estar nessa carreira, para completar. Ou seja, eles estão esperando nós. Ó Senhor Jesus. Então nós vimos no decorrer dessa semana, irmãos, que a salvação, ela é eterna. Nós vimos lá em João 10, 28, que nós estamos na mão do Senhor e ninguém vai nos arrebatar da mão dele. Então nós recebemos essa salvação pela fé e isso está assegurado. Você precisa alegrar disso, que a sua salvação está segura na mão de Deus. Você não vai perder essa salvação, porque quem assegurou isso foi o Senhor, e você recebeu isso pela fé. Você não fez nada, não é verdade? Mas agora nós precisamos correr essa carreira para propagação, fazendo a obra que o Senhor nos confiou. Então aqui nós vamos ver Senhor Jesus, 1 Coríntios 5, capítulo 10, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, quer dizer, 2 Coríntios 5, o versículo é o 10. Amém? Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo meio do corpo. Aqui não está falando da salvação, não. Aqui falou de prêmio, receber. Aqui falou que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba. A sua salvação está segura em Deus. Você já está salvo. Mas aqui está falando sobre as nossas obras. Então nós fomos salvos para consagrar o Senhor. Então agora tem um serviço. Deus nos confiou algo. Senhor Jesus. Ó Senhor. Então a salvação está segura. Essa salvação é pela fé. Nós vimos isso em João 10, 28, né? Em Mateus 16, versículo 24. Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Senhor dá um encargo aqui. O que o Senhor fala? Então disse Jesus a seus discípulos. Lembrando que todos nós somos discípulos do Senhor. Nós fomos chamados, somos discípulos para fazer discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Isso aqui foi a partida que o Senhor deu. Quer seguir o Senhor? O que o Senhor fazia? O Senhor não perdia tempo. Ele pregava o evangelho, o negócio dele era o evangelho. Ele atravessava uma província de um lado para o outro por causa de uma pessoa, estava na sinagoga, o negócio dele era pregar o evangelho. Então ele falou que agora nós precisamos seguir. O versículo 27 fala assim: porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ó Senhor Jesus. Então aqui está falando que nós vamos receber, ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Então hoje nós estamos engajados na propagação do evangelho. Isso não está, é um grupo específico, é para todos os filhos de Deus. Todos temos dom e todos nós podemos pregar o evangelho. Então, está relacionado com essa obra aqui. Então, o Senhor esse dia vai retribuir, cada um conforme a obra. Ó Senhor, isso está temendo no meu coração. Ó Senhor Jesus. Então, o galardão será para nossas obras. Porque lá em Apocalipse 22, 12, também, está falando de prêmio. Ou seja, você vai hoje se gastar nessa propagação do evangelho, nessa obra, mas depois você vai ser galardoado, tem um prêmio. 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então tem uma obra para executar. E todos nós foram engajados nisso. Precisamos agora estar nesse foco. Então, portanto, um salvo
Aqui eu peguei até um texto do intermediário. Aqui fala assim: portanto, um salvo que não lê a Bíblia, não serve o Senhor, não prega o Evangelho, também não receberá o galardão. É um fato. Se eu não ler a Bíblia, Senhor Jesus, só você ver. Se eu não ler a Bíblia, se eu não sirvo o Senhor em nada, se eu não prego o Evangelho, também eu não vou receber galardão. Que galardão eu vou receber? Merece não, é? E aqui no final eu coloquei isso mesmo. É preciso merecer o prêmio para recebê-lo. Então o Senhor já deu essa ordem para nós. Isso é encargo nosso. A vida da igreja está engajada nessa propagação do Evangelho. Até o ponto que você compartilhou comigo aí. Vários ministérios hoje, hein? Mas qual que é o encargo deles? É para si mesmo. Eles estão preocupados com cura, é com isso, com aquilo. Mas o nosso é pregar o Evangelho. Amém. A pregação do Evangelho, nosso é um encargo nosso. E isso vai nos levar a ser galardoado. Então eu preciso pegar isso aqui, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso servir o Senhor, eu preciso pregar o Evangelho, para me receber esse prêmio. Senão eu não vou ser galardoado. O que eu vou fazer lá aquele dia? Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos estar conscientes de que a razão de vivermos é servir o Senhor. O que vale a sua vida hoje, Erlando, sem servir o Senhor? Nada. O que a nossa vida vale sem servir o Senhor? Nada, irmão. Nada. O mundo não nos quer, não. O Senhor nos salvou, tirou nós de tal situação e colocou na vida da igreja para servir. E isso precisa queimar no nosso coração, não. O Senhor, ao Senhor, pois, o prêmio que Ele reserva para nós, vencedores, é servi-lo pela eternidade. Esse encargo nosso da pregação do Evangelho, isso vai continuar lá. Isso aqui eu acho que é um treinamento que o Senhor está fazendo conosco, para nós continuar no reino, servindo Ele. Então precisa queimar no nosso coração essa questão da obra. O Senhor vai aparecer lá naquele dia, e nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. O que eu fiz para o meio do corpo? Como membro do corpo, que eu cooperei com o quê? Então o Senhor vai cobrar isso. Vamos passar lá. Ou eu vou receber, ou não vou receber. Aí tem a disciplina. A disciplina é hoje. Eu falei puta disciplina aqui. Nós precisamos disciplinar nós. Porque se não disciplinar hoje, para você seguir essa função da pregação do Evangelho, você vai ser disciplinado lá na treva exterior. E aí? Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos queimar nosso coração. Vamos ler Filipenses capítulo 3 para nós fecharmos, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3. Sempre, irmão, o Senhor dá uma oportunidade para nós. Nós podemos ter um novo começo todo momento que nós voltar o coração ao Senhor. O Senhor pode, todo momento, a nos enviar. Isso é questão se eu quero ou não. Ele te dá uma oportunidade. Talvez hoje eu não estou envolvido com essa obra, mas se eu orar agora, o Senhor compungir meu coração, eu posso ter um novo começo. Aí eu posso entrar, posso avançar. Porque o encargo é esse. Você quer galardão? Você tem que servir o Senhor hoje. Você tem que estar aperfeiçoando hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecer tudo, irmão. Aleluia. Novo começo pode ser agora. Amém. Eu tenho que esquecer tudo que passou e ter um novo começo. É só eu voltar ao Espírito e o Senhor vai falar comigo. Aqui eu preciso esquecer de tudo que para trás fica. Ó Senhor Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas para trás fica e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem muitas testemunhas, irmão, torcendo por nós. Aqueles que venceram, estão esperando naquele dia o galardão, eles estão lá esperando por nós. Eles estão orando por nós, encorajando-nos a prosseguir. Então vamos esquecer o que ficou para trás. Vamos colocar o nosso coração nisso, na propagação do Evangelho, que eu estou vendo que não tem nada mais falando a não ser propagação do Evangelho. Eu acho que o Senhor está com muita pressa de voltar agora
E nós podemos acelerar esse processo da volta dele. Jesus é o Senhor.